Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Ronaldo dirigindo esta aula que se debruça sobre um dos temas mais delicados das ciências da linguagem. Estamos falando da interpretação de texto. Então, nós vamos compreender a leitura como um trabalho de interpretação que envolve habilidades que ultrapassam a decodificação de signos, reconhecer os elementos composicionais de alguns gêneros textuais e, finalmente, manusear elementos que auxiliam na interpretação dos textos. Então vamos juntos, né? Primeira coisa que nós devemos pensar é levantar algumas perguntas retóricas, né? Algumas perguntas norteadoras, né? Você já se deu conta da diversidade de textos que lemos em apenas um dia? Já notou que mesmo nessa infinidade de textos é possível reconhecer alguns padrões relativamente estáveis? É sobre isso que a gente vai falar, né? De fato, nós lemos o mundo o tempo todo por meio de placas de trânsito, informativos entregues nas ruas, receitas médicas, gibis, jogos físicos ou virtuais, manuais, livros, artigos de jornais, telenovelas, cardápios, desenhos, propagandas de TV, enfim, nessa infinidade de textos escritos e orais que nos envolve, é possível sim reconhecer alguns padrões relativamente estáveis, né? É o que chamamos teoricamente de gêneros do discurso, né? Atentem então como nós somos atravessados por discursos de todas as naturezas, de todos os gêneros, o tempo todo, né? Então vamos começar por um gênero em específico, né? A notícia, né? Atentem à manchete, ao título dessa notícia, né? Estudo associa a personalidade ao ato de estocar papel higiênico na pandemia. No subtítulo, ou linha fina, nós temos: pesquisa feita com pessoas de diversos países mostra que o desejo de acumular rolos do item de higiene está associado ao medo da Covid e alguns traços de personalidade, né? Atentem ainda à esquerda, nós temos a fonte dessa notícia, né? É uma notícia sobre o comportamento veiculada, na verdade, na revista Galileu, né? Pesquisa feita com pessoas de diversos países mostra que o desejo de acumular rolos do item de higiene está associado ao medo da Covid e a alguns traços de personalidade. Pois bem, né? Nossa primeira reflexão da aula. O que o subtítulo revela sobre a aparente falta de lógica para esse comportamento? Releia e responda. Releiam novamente esse subtítulo, né, o que a gente chama também no campo jornalístico, no calão jornalístico de linha fina. Respondam aí no caderno de vocês, eu já volto para comentar o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente, mas antes de responder à questão, vamos reler o enunciado, né? O que o subtítulo revela sobre a aparente falta de lógica para esse comportamento? Releia e responda. Observem em destaque a expressão falta de lógica, né? Ela nos serve de âncora interpretativa. Ela é, por assim dizer, o ponto de partida para a gente começar a responder à questão, né? O enunciado recortado era então: pesquisa feita com pessoas de diversos países mostra que o desejo de acumular rolos do item de higiene está associado ao medo da Covid e alguns traços de personalidade. Novamente, no subtítulo nós destacamos aquilo que é realmente relevante para a nossa atividade 1, né? Então, uma possível resposta, uma possível hipótese de leitura é essa, né? Que a motivação do acúmulo do item de higiene está relacionada com o medo e a personalidade das pessoas, ou seja, algumas atitudes ilógicas decorrem do medo inconsciente das pessoas, né? O medo é uma das principais características da nossa humanidade. Pois bem, vamos voltar à nossa notícia, né? Vocês têm aí o nosso recorte, o mesmo recorte, né? E o enunciado logo abaixo, né? Na notícia, a informação é distribuída entre a manchete, a linha fina e o corpo do texto. A linguagem verbal predomina e o efeito de sentido é o da formalidade, objetividade e neutralidade. Notem que isso é um efeito de sentido, ele é produzido, né, para parecer neutro, objetivo e formal. Não necessariamente ele é objetivo e neutro, né? A gente sabe, na verdade, que não há neutralidade no discurso, né? Mas o efeito de sentido é esse, ele é produzido artificialmente, né? Então nós temos aqui uma conceituação deste gênero, né? A notícia, ela é um texto informativo e que se organiza entre a manchete, a linha fina, a lead, o primeiro parágrafo do texto, e o próprio corpo do texto, né? É também um dos principais gêneros que circulam nos jornais. Agora vamos para um outro gênero do discurso, né? A famosa tirinha, também muito veiculados em jornais, né? Em revistas, em periódicos, né? Vocês têm aí este enunciado, atentem que eu não consigo dissociar neste enunciado a linguagem verbal e da não verbal, essa indissociabilidade é inerente a este gênero do discurso, são apenas dois quadros separados por uma calha, nós temos a presença de 3 personagens, 2 no primeiro quadro e 3 no segundo, e o texto verbal num só fôlego vai assim: o meu quarto está cheio de pacotes de papel higiênico. Eu sei, filho, ouvi que ia faltar e fiz um estoque. Querida, passei no mercado, eles estão sem papel higiênico. Viu? Eu sabia, né? Atentem então que nós precisamos ler o texto verbal para reconhecer quem são esses personagens, né? No primeiro quadro nós temos uma conversa entre um filho e uma mãe, né? E no segundo quadro finalmente aparece o pai, né? Ou o esposo, né? E eles então dialogam sobre esse estoque que apareceu magicamente no quarto deste personagem, o nosso querido Armandinho, né? Então, na tirinha, a linguagem verbal e não verbal são indissociáveis, pois colaboram para a construção do sentido no enunciado como um todo, né? Eu preciso ler esses dois sistemas semiológicos para compreender todo o enunciado. Então vamos para a nossa atividade 2, um segundo momento de reflexão da nossa aula, né? Atentem ao nosso comando. Qual a consequência do estoque de papel higiênico na tirinha, né? É uma pergunta bastante bem-humorada. Pensem aí, eu já volto comentando com vocês.
E a gente atentem que, apesar da gente já conhecer o contexto em que se insere este enunciado, né, qual a consequência do estoque de papel higiênico na tirinha, é sempre importante que vocês se amparem no texto, neste caso, no enunciado, na tirinha, para responder às nossas atividades, né? Então, exatamente por estocar, acabou faltando no mercado, né? A Banha achou que estava certa, mas ela mesma também provocou a falta do produto ao estocá-lo em casa, no quarto do Armandinho, né? Bom, então, minha gente, vocês têm novamente a tirinha, né? E aqui uma definição, né? Os elementos composicionais da tirinha são os quadros, os balões de fala, as personagens, e a linguagem verbal não é necessariamente formal, diferente da notícia, que se aproxima muito mais de uma variedade prestigiada da língua, né? O que a gente chama de variedade padrão, né? Ou norma padrão, né? Neste texto, a tirinha, neste tipo de enunciado, isso não acontece necessariamente, né? Este enunciado ele assimila outras variedades da língua, né? Que não gozam de tanto prestígio social, né? É muito mais coloquial, muito mais informal, né? Há também a calha, né? Além dos quadros, dos balões de personagens, e de falas e de personagens, nós temos a calha, a que separa esses quadros, né? Pois bem, minha gente, agora vamos pensar juntos um pouco mais sobre a recepção textual, né? Lembrando que o circuito comunicativo, né, se dá entre esses dois polos, o emissor e o receptor. Então, necessariamente temos que falar sobre a recepção desses textos, né? As frases usadas em cada texto formam unidades comunicativas associadas aos respectivos desenhos e ao contexto extralinguístico em que dialogam com as críticas ao modo de vida contemporâneo. Existe a ideia de que um texto possua algo a ser descoberto pelo leitor, baseado nas intenções do autor. Entretanto, né, o sentido de um texto é construído e não descoberto, fazendo com que o leitor passe a ser o receptor ativo no processo de leitura de diversas linguagens. Texto é uma construção de sentidos, essa é a nossa noção de texto moderna, né? Temos que ser leitores do mundo que nos cerca, né? Daí a importância da gente se reconhecer como um leitor. E a gente sempre sugere aos nossos alunos que leiam textos dos mais diversos gêneros, para que a sua leitura de mundo seja cada vez mais ampla, cada vez mais refinada, cada vez mais precisa e consciente. Então vamos para a nossa atividade 3, né? Temos agora um terceiro gênero do discurso em nossa aula, né? Atentem que é um só quadro, por assim dizer, né? Nós temos um personagem ao centro, né? Com um boné para trás, ele parece ser um jovem, ele está de fato na frente de uma carteira, né? E ao que tudo indica, ao seu redor, né? Ele está de fato numa sala de aula, né? Atentem o que diz a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal, né? 529 mil tiraram 0 na redação do Enem. Cadê o teclado e o mouse? Há uma pergunta que sai indicando o balão deste personagem central dessa charge, né? Observe a charge publicada em 2015 no jornal VS e responda o que está implícito na fala da personagem, né? Observem que não se trata de algo explícito, mas implícito. É necessário um esforço interpretativo da nossa parte de inferir, de reconhecer aquilo que não está claro nas palavras, mas nas entrelinhas, né? Respondam aí, eu tenho certeza que vocês são capazes, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente. Observem como esse texto é bem-humorado, né? E mesmo assim faz uma crítica, né? Então, o que está implícito na fala da personagem? Está implícito a informação de que a personagem escreve de acordo com a fala, né? Nas tirinhas e charges é possível perceber a diferença entre fala e escrita na linguagem verbal dos balões. Sabemos que pela norma padrão a frase deveria ser "cadê o teclado e o mouse?" Mas, como o chargista menciona a nota 0 na redação do Enem, o modo de falar da personagem fica marcado na escrita, né? Gente, isso é um traço muito comum dentro da escola, dentro desses processos seletivos, vestibulares, Enem, né? Prova Brasil. É muito comum a gente observar nos textos escritos dos nossos alunos, né? Essa transferência de traços da oralidade. Isso deve sempre ser evitado, né? A modalidade escrita da língua, ela se realiza em outro sistema, né? A modalidade produtiva, a fala da língua, deve ser respeitada na sua modalidade, nunca transferida para o texto escrito. Vamos então para a nossa última reflexão. Novamente estamos diante do mesmo gênero do discurso, uma charge, né, publicada no dia 6 de novembro de 2018. Né? O tema é a redação do Enem, mais uma vez, um tema muito caro a todos vocês aí. Né? Observem a expressão nervosa, ansiosa deste jovem que está em uma carteira, né? E ele diz, né, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. What? Atentem ao nosso comando, né? Observe a charge publicada no jornal O Comércio e responda: qual é o efeito de sentido produzido pela charge, né? Releiam com atenção aí, é um tema muito caro a vocês, muito pertinente a vocês. Eu já volto comentando essa última questão. Pois bem, minha gente, então, qual que era o comando, né? Qual é o efeito de sentido produzido pela charge, né? Qual é a mensagem, por assim dizer, né? Ao se deparar com o tema da redação do Enem, o personagem pergunta "what's", que significa o que em inglês. Acontece que devido ao grande uso da rede social, o WhatsApp, né? A pergunta pode ser entendida de outra maneira na relação com o tema, né? Controle de dados. Pois bem, minha gente, eu vou deixar para vocês uma sugestão de atividade, né? Escolham um texto para elaborar perguntas de interpretação sobre ele. Pode ser uma tirinha, charge, notícia, gráfico ou qualquer outro. Elabore 3 perguntas sobre o texto de modo claro, mas que aprofunde a compreensão do texto.
troque com um colega respondendo as perguntas dele, depois confira se as respostas dele foram as que você esperava, né? Temos aqui uma sugestão também de referência para futuras pesquisas, exercícios de interpretação de textos vão sempre nos ajudar. Então, para encerrar a nossa aula, né, nós tentamos hoje reconhecer aspectos importantes para a leitura de um texto, como a recepção dos textos e o papel do leitor e a relação entre a linguagem verbal e não verbal, algumas características composicionais de alguns gêneros textuais que são relativamente estáveis, né, e elementos que auxiliam na interpretação de texto, como notícias e tirinhas. Gente, eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso e um sincero desejo de reencontro. Até mais.